Agradecendo e invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, conclamando todos os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser ratificada, dou-a por aprovada. Saudando a doutora Patrícia, que hoje nos prestigia com a sua presença, na ausência justificada do doutor Marcos Faleiros. Processo adiado em razão da ausência justificada do relator, processo que deverá ser julgado na próxima sessão, do dia 28 de junho. Recurso eleitoral, representação Tangará da Serra, 19ª Zona Eleitoral, eleições de 2014, recorrente Arca S.A. Agropecuária e recorrido Ministério Público Eleitoral. Pedido de preferência, Dr. Felipe Bruno dos Santos, processo 77.515, embargo de declaração, prestação de contas de candidato, cargo senador, embargante Rui Carlos Ottoni Prado, e parecer é pelo provimento parcial dos embargos. Já está mantido o Dr. Paulo César Sodré com a palavra. Aqui, senhor presidente. Só um minutinho, senhor presidente, já começo. Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Rui Carlos Ottoni Prado contra o acórdão proferido na sessão plenária de 29 de abril de 2016, que lhe desaprovou as contas de campanha das eleições de 2014, que tem a seguinte ementa. Aqui peço vênia para anulamento, está bem transcrito. Alega o embargante que há uma contradição quanto ao valor considerado em relação ao termo de doação de veículo de propriedade do candidato e uma omissão em relação às despesas referentes à hospedagem e transporte. Sustenta que a contradição estaria no fato de se ter afastado irregularidade quanto à divergência entre o termo de doação do veículo do próprio embargante e seu recibo eleitoral, o termo de doação no valor de 80 mil e o recibo eleitoral no valor de 14. Porém, ter sido consignado no voto que a doação estimável em dinheiro era irregular e correspondia a aproximadamente 14% do montante da campanha, decorrendo desse fato motivo capaz de ensejar a desaprovação das contas. Afirma que, afastada a contradição, se concluirá que o valor da irregularidade será de R$14 mil, que corresponde a apenas 2,3% dos gastos de campanha, e não de R$80 mil, como mencionado no voto do relator. No entendimento do embargante, referido valor em percentual tão baixo não teria aptidão para desaprovar as contas. Em relação à suposta omissão, o embargante aduz, em síntese, que tanto os comprovantes de despesas com hospedagem quanto as despesas efetuadas com transportes estão em harmonia com a logística adotada na campanha, que se restringiu aos seus redutos eleitorais em Cuiabá e Campo Novo dos Parecis. Ouvida, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial dos embargos, tão somente para que seja corrigido o valor do veículo considerado no item 4 do acordo embargado, sem, entretanto, modificar o julgamento do voto. É o relatório. O parecer já foi ratificado, Vossa Excelência pode prosseguir. Passo a análise das inconsistências apontadas, da contradição. No voto órgão embargado, item 4, doação estimável em dinheiro tida por regular, a unidade técnica destacou que a irregularidade dessa receita era proveniente de doação estimável em dinheiro, referente à cessão de uso de veículo que não integrava o patrimônio em período anterior ao pedido de registro da
respectiva candidatura. Ao tratar desse item, verifiquei que, de fato, o embargante havia doado à sua campanha um veículo Hilux de sua propriedade, declarado um valor de R$80 mil e adquirido após o registro de candidatura, como ele próprio admitiu em sua manifestação durante a tramitação do feito. Verifiquei ainda que não se amoldava a hipótese de doação de recursos com obtenção de empréstimo feito pelo candidato, como arguído pelo embargante à época. Por tais razões, a irregularidade foi considerada insanável. De outro lado, o item 5º do último relatório técnico fez menção à seguinte irregularidade. Aproveitamos a oportunidade para ressaltar que há também irregularidade no termo de cessão de uso do referido veículo no tocante ao valor da doação do termo, com o valor de R$80 mil, e no recibo com o valor de R$21 mil, na verdade é 14, pelo prazo de 1 mês e 23 dias. Leio apenas essa primeira parte. Ao tratar desse apontamento, deixei expresso no voto que, como visto, a presente irregularidade tem conexão com a anterior. Apesar de se mostrar inequívoca a irregularidade da doação, não vislumbro distorções graves entre seu lançamento e documentos que eventualmente serviriam para comprová-lo. No termo de cessão, consta o valor de R$80 mil. O recibo correspondente foi emitido no valor de R$14 mil. Há uma incompatibilidade entre o valor do termo de cessão e o do recibo, plenamente justificável. No primeiro, por equívoco, foi lançado o valor do veículo, e no segundo, o valor efetivo da cessão. Esse último valor guarda compatibilidade com o preço praticado pelo mercado, por constar o valor de R$14 mil, pela utilização do veículo pelo prazo de 1 mês e 23 dias. E na parte negritada eu digo, revela-se, pois, mera irregularidade formal que não tem aptidão para desaprovar as contas, mas sim gerar ressalvas na contabilidade. Este é o ponto em que o embargante diz que houve contradição. Transcreva parte da manifestação do embargante. Destarte, em que pese a escorreita decisão exarada pelo ilustre relator, há uma flagrante contradição quanto ao valor considerado a título de doação estimável em dinheiro feita pelo próprio embargante, sendo ora contabilizado no importe de R$14 mil, cômputo correto, e ora no importe de R$80 mil, cômputo equivocado. Há, de fato, reconheço, uma pequena contradição que não tem, contudo, aptidão para modificar o entendimento pela desaprovação das contas. Esclareço que quando afirmei que, entre aspas, revela-se, pois, mera irregularidade formal, que não tem aptidão para desaprovar as contas, mas sim gerar ressalva na contabilidade, me referi apenas à divergência entre o valor do termo de doação de R$80 mil e do recibo, R$14 mil. Essa irregularidade formal não tinha aptidão, de fato, para desaprovar as contas. Contudo, o fato de eu recorrido não ter utilizado um veículo com receita estimável em dinheiro que não integrava o seu patrimônio, quando do requerimento da candidatura, não se torna menos grave pela circunstância de ser reconhecido que o valor efetivo da cessão do bem foi de R$14 mil e não de R$80 mil. A propósito, a menção ao percentual de 14% da campanha, as folhas 1142, foi efetuada apenas como reforço argumentativo, mas não foi o valor considerado essencial para a desaprovação das contas. Tanto é assim que a ementa do acórdão, que representa o essencial do voto, ao se referir ao tema, sequer fez referência ao valor do bem declarado como receita estimável. E aí o item 6 e 7 da ementa trata bem isso, falando da gravidade, eu peço vendo para não ler, mas em momento algum faz referência ao valor. Portanto, ainda que se admita ter havido uma pequena contradição na menção ao valor do bem cedido, a correção do valor não tem o condão de atribuir efeito infligente pleiteado pelo embargante, haja visto que a irregularidade é grave e permanece independente do seu valor. Assim, reconheço a contradição tão somente para retificar o segundo parágrafo de folha 1142 e o dispositivo do acórdão, quarto parágrafo de folha 1149, substituindo a menção ao valor de R$80 mil por R$14 mil, mantendo-se, entretanto, a desaprovação das contas com suporte na cessão irregular de um bem que não constava de patrimônio do embargante à época do registro de sua candidatura. Da suposta omissão. Muito embora o embargante afirme haver omissão no acórdão, quando se lê as razões dos embargos, se constata apenas uma irresignação quanto ao item 2, a linha C do relatório conclusivo da CCIA, que trata da omissão por parte do embargante quanto à apresentação de todos os documentos que comprovassem as despesas financeiras realizadas, inclusive a despesa com hospedagem e transporte. A irregularidade foi abordada de forma detalhada no voto e considerada na fundamentação da decisão pela desaprovação das contas,
inclusive constou na parte final do dispositivo do voto, não havendo que se falar em omissão do julgado. O fato é que, em sede dos presentes embargos, o candidato pretende rediscutir a matéria, inclusive fazendo comparação com o deslinde dado ao julgamento da prestação de contas de outro candidato ao Senado pelo Estado de Mato Grosso. Contudo, os embargos não se prestam a essa finalidade. E eu, para que não pare dúvida alguma sobre o questionamento posto, coloco na íntegra o entendimento expresso no voto em relação sobre o dito item. E peço venha aqui para não ler, que é a parte em que exaustivamente eu me manifesto e em que se percebe que não há omissão. Inexiste, pois, omissão a ser integrada no julgado. Posto isso, em harmonia com o parecer ministerial, acolho parcialmente os embargos opostos por Rui Carlos Otônio Prado, apenas para, ao reconhecer a contradição apontada, substituir a referência ao valor de 80 mil pelo valor de 14 mil reais, constante o segundo parágrafo de folha 1142 e do dispositivo, folha 1149, quarto parágrafo, mantendo-se, contudo, a conclusão final pela desaprovação das contas pelos motivos apontados no acordo embargado. É como voto, senhora presidente. Vossa Excelência, portanto, concluiu o voto pelo parcial provimento. Sem ter efeitos infringentes, só para retificar um equívoco de valores. Pois não. Como voto, doutor Rodrigo? De acordo com o relator. Doutora Patrícia? De acordo com o relator. Desembargador Luiz Ferreira? De acordo com o relator. Doutor Flávio Bertin? Com o relator, Excelência. Doutor Ricardo Almeida? Com o relator, senhor presidente. O Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo 762, recurso criminal, crime eleitoral, transporte ilegal de eleitores, 39ª eleitoral, Nova Nazaré, eleições 2014, recorrente, Lourismar Alves da Costa. Recorrido ao Ministério Público, relator desembargador Luiz Ferreira, com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Lourismar Alves da Costa contra a sentença prolatada pelo juiz da 30ª Zona Eleitoral, Água Boa, que nos autos da ação penal número tal condenou pela prática do delito de transporte ilegal de eleitores, previsto no artigo 11.3 da Lei 6.091/74, a pena de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto, substituída por 2 penas restritivas de direitos e 200 dias multa, a ser calculadas na proporção de 1/30º salário mínimo. O recorrente, forte na peça recursal encartada das folhas 65 e 71, postula sua absolvição, sustentando a inexistência de provas idôneas que possam confirmar a prática da conduta que lhe foi atribuída na exordial acusatória. Sustenta ainda que apenas deu carona a 2 pessoas com problema de saúde e que o flagrante levado a efeito pela Polícia Militar foi fruto de armação política intentada em seu desfavor. Das contrarrazões encartadas às folhas 77 e 81, o Ministério Público colima o desprovimento do recurso e a consequente manutenção do deciso no verbo gastado, linha intelectiva essa acompanhada pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê às folhas 91 e 93. Obrigado. É o relatório. Ouça a doutora Procuradoria. Obrigado, senhora presidente. Eu ratifico o parecer escrito pelo desprovimento do recurso. Lúcio Pares, eu consignei aqui parte da peça acusatória, vou poupar da leitura, está aí nos autos. E continuo. No contexto destes autos, verifica-se que a materialidade do crime narrado na prefacial acusatória encontra-se comprovado, porquanto é inconteste que houve a realização de transporte não autorizado dos eleitores no dia das eleições de 2014. E quanto à autoria do ilícito, não resta dúvida nenhuma de que a conduta foi praticada pelo recorrente, uma vez que o fato foi confirmado não só por ele, como também pelas testemunhas, tanto nos depoimentos prestados perante a autoridade policial, quanto naqueles produzidos em juízo. Com efeito, é evidente a existência de provas que levam a concluir que o transporte de eleitores perpetrado pelo recorrente no dia 15 de outubro de 2014 tinha por objetivo obter vantagem eleitoral. Nesse sentido, impõe-se destacar as declarações prestadas na fase investigativa pelas testemunhas Olavo Almeida de Jesus, sargento PM,
e Ivan Rodrigues de Oliveira, cabo PM, que participaram das diligências relativas ao fato delituoso. Aqui tem a testemunha Olavo Almeida, que diz o seguinte, que foi informado pela senhora Raída de Fátima Alves que o vereador Lorismar Alves da Costa estava transportando irregularmente em seu veículo, que na viatura deste destacamento deslocou com a guarnição até a chegada da cidade para abordar o veículo, quando o vereador Lorismar estava na direção do veículo e transportava eleitores. Que ao avistar a viatura, Lorismar parou o veículo e os eleitores João Mariano da Gama e João Evangelista Pascoal desceram. Que ao ser indagado sobre o transporte, o eleitor João Mariano afirmou que o suspeito Lorismar foi buscá-lo na balsa do Rio das Mortes diante dos fatos caracterizados de tal crime eleitoral e o suspeito foi conduzido para este núcleo, os eleitores também. O cabo Ivan assim se expressou. O sargento PM Jesus foi informado pela senhora Raílda de Fátima Alves que o vereador Lorismar Alves da Costa estava transportando irregularmente eleitores em seu veículo, que na viatura destes destacamentos deslocou com a guarnição até a chegada da cidade para abordar o veículo, quando o vereador Lorismar estava na direção do veículo e transportava eleitores, que tomando ciência do depoimento do condutor sargento Jesus, toma como sua informações prestadas, que os eleitores e o suspeito Lorismar Alves, Nenenzão, foram conduzidos para este núcleo, que ainda foram apreendidos no interior do veículo 3 santinhos no porta-luva do veículo do suspeito e com cada um dos eleitores iguais ao que estava no porta-luva. Registre-se nessa mesma toada que em juízo a testemunha Olavo Almeida de Jesus ratificou as declarações prestadas na fase policial, afirmando que além de observarem que os eleitores desceram do veículo abordado, constataram também que no seu interior, aspas, tinha santinho idêntico ao que estava no bolso dos caroneiros. Ressalte-se, demais disso, que o referido integrante da Polícia Militar, após a indagação do sentenciante, foi categórico em garantir que ouviu de um dos passageiros do veículo que Nenenzão, alcunha do recorrente, pediu votos para Marquinhos, candidato que foi apoiado pelo apelante, tal como se infere do interrogatório social deste, que está na mídia audiovisual encostada à folha 49 deste feito. Por sua vez, a testemunha Ivan Rodrigues de Oliveira, mídia visual do Folha 52, de igual modo, confirmou a versão que apresentou em sede de interrogatório policial e asseverou perante a autoridade judiciária que ouviu de um dos passageiros a afirmação de que o recorrente foi até a balsa, entre Colchete e Rio das Mortes, com o propósito de buscá-los e que não se tratava de carona eventual. Relatando também o segundo integrante da Polícia Militar, que encontrou santinhos no bolso da camisa dos eleitores e que ouviu estes dizerem que foi o apelante que entregou para eles o referido material publicitário. Esclarecendo ademais o cabo PM acima nominado, que o santinho encontrado no porta-luvas do automóvel que efetuou o transporte ilegal era idêntico àquele que estava com os eleitores. Por outro lado, no tocante ao depoimento prestado pela testemunha arrolada pela defesa, João Evangelista Pascoal da Silva, que foi transportada pelo recorrente, reproduz-se por oportuno os fragmentos da sentença reprochada, que expõe com clareza a percepção de seu prolator acerca dos fatos em apuração. Verbo, ilíteris. A testemunha arrolada pela defesa, João Evangelista, um dos eleitores beneficiados com o transporte, além da idade avançada, demonstrou ser uma pessoa muito simples, sem instrução e um pouco confusa. E seu depoimento em juízo acabou se contradizendo, ou seja, mudou o entendimento que fizera na fase inquisitória. Negou que tivesse de posse da colinha preenchida com o número do candidato, porém ficou evidente a sua preocupação em não prejudicar o acusado, bem como o pleno conhecimento da ilegalidade do transporte. Tal receio ficou nítido quando respondeu em juízo a indagação quanto ao motivo de não ter sido deixado na porta da escola, ter descido do veículo a mais de 1 quilômetro de distância do local de votação, bem longe, para uma caminhada a pé, sem contar a idade e encontrar-se doente. Pois bem, diz o juiz. Em resposta, afirmou que seria por temor ao policiamento. Continuou a fala e finalizou dizendo, aspas, é que nós não queria complicar ele, digo eu. Ele, no caso, é o acusado, o senhor Lorismar, conforme gravação em mídia juntada à Folha 49. É imperioso afirmar ainda neste diapasão que o elemento subjetivo da conduta, dolo específico do recorrente, consubstanciado no intuito de obter vantagem eleitoral para o candidato, candidato apoiado por ele, entre o Colchete e o Marquinhos, restou demonstrado neste álbum processual,
uma vez que o elenco probatório produzido durante a instrução processual, sobretudo no que diz respeito aos depoimentos prestados pelos policiais militares encarregados das diligências e a semelhança entre os santinhos que estavam no carro com o que foi encontrado com o eleitor, folha 24 do inquérito policial, é possível concluir que a condução proporcionada aos eleitores desde a balsa do Rio das Mortes até a próxima entrada da cidade de Nova Nazaré tinha o escopo de obter vantagem eleitoral. Logo, as alegações do recorrente de que ofereceu carona aos dois eleitores e de que a abordagem realizada pela Polícia Militar foi resultado de armação política não merecem guarida. Eis que o caderno probatório confirma às escâncaras a ocorrência do direito de transporte, a ocorrência do delito de transporte ilegal de eleitores previsto no artigo 11.3 da Lei nº 6.091/74, praticado com nítido fim eleitoral, sendo forçoso reconhecer que o édito condenatório deve ser mantido por seus próprios fundamentos. Trago, à guisa de sustentação dessas afirmações, jurisprudência desta Corte e continuo. De outra banda, considerando que a sanção do recorrente foi fixada no quantitativo mínimo previsto por lei para o delito praticado por ele, e havendo, por outro lado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, não se revela necessário o redimensionamento da sanção aplicada àquele pelo juiz de primeiro grau. Posto isso em consonância com o parecer, nego provimento ao recurso criminal, interposto por Lorival Alves da Costa, mantendo incólume o deciso invectivado. Como voto, senhora presidente? Então, Vossa Excelência está julgando em... Negando provimento, mantendo incólume a decisão de primeiro grau. Negando provimento em harmonia com Parecer. o parecer. O doutor revisor está com a palavra, doutor Flávio Bertin. Obrigado, senhora presidente. Senhor relator, segundo assentou, aliás, com muita propriedade, o órgão do Ministério Público, em seu parecer de folhas, abre aspas, a caracterização do crime de transporte de eleitores demanda a conjugação do seu elemento objetivo, consistente no efetivo transporte do eleitor, com o seu elemento subjetivo, consistente na intenção de obter o voto do transportado em prol de determinado candidato, fecha aspas. Na espécie dos autos, os elementos objetivo e subjetivo afloraram no decorrer do feito, razão pela qual o crime tipificado no artigo 11, terceiro, da Lei 6.091 de 74, combinado com o artigo 302 do Código Eleitoral, restou sobejamente comprovado. Assim, e da análise minuciosa que fiz dos autos, elementos probatórios existentes, que fiz dos demais elementos probatórios existentes, cheguei à mesma conclusão do eminente relator, razão pela qual o acompanho, mantendo em todos os seus termos o deciso objulgado. É como voto, senhora presidente. Consulto como voto do Dr. Ricardo Almeida. Eu acompanho o eminente relator com os acréscimos do eminente revisor. Doutor Paulo César, desculpe. Com o relator, senhora presidente. Doutor Rodrigo Corvo. De acordo com o relator. Doutora Patrícia Sene. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo 121.948, embargo de declaração, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, PTB, eleições 2014. Embargante, Laércio Norberto Júnior. Parecer pelo desprovimento dos embargos, já está mantido. O doutor Paulo Sodré com a palavra. Senhor presidente, trata-se de embargo de declaração com efeitos modificativos opostos por Laércio Norberto Júnior, contra o acordo proferido na sessão plenária de 29 de abril de 2016, que resultou na desaprovação das suas contas de campanha, eleições de 2014. O embargante alega que houve omissão quanto ao não perquisicionamento dos artigos suscitados. Aduz que foi violado o direito ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que o órgão técnico, após a juntada de novos documentos pelo embargante, atestou que teria um resultado de inconsistência da análise das contas e, em seguida, foi oportunizada a nova manifestação do Ministério Público e não ao candidato em afronta ao artigo 19, inciso 2 da resolução TSE 23406, desaguando na desaprovação das contas. Sustenta que essa decisão vai de encontro à jurisprudência acerca da matéria, que indica que deve ser oportunizada a manifestação da parte
em relação ao ponto considerado e não sanado no parecer técnico, inclusive com a possibilidade de juntada de nova prova. Alega ainda a existência de pontos dúbios e ou obscuros no acordo. Postula, afinal, pelo conhecimento dos presentes embargos e no mérito que sejam providos, atribuindo-lhes o efeito modificativo para prescricionar a matéria constitucional e infraconstitucional. Ouvida, a Procuradora-Regional Eleitoral se manifestou no sentido de que a petição e documentos juntados pelo requerente, após a emissão do segundo parecer técnico conclusivo, não deve ser conhecido em razão da preclusão do direito de produzir provas, como apontado no parecer anterior. Por fim, entendeu que não há omissão a ser sanada e impugnou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Como já foi apresentado o parecer, eu passo diretamente ao voto. De plano, há que se destacar a ausência dos vícios apontados, haja vista que é nítida a pretensão do embargante em rediscutir a matéria e mesmo promover o pressionamento para eventuais recursos aos tribunais superiores. A alegação de omissão não se sustenta. Vale relembrar, na seara desses embargos, que o embargante não cumpriu com seu mistério de apresentação de documentos para subsidiar a prestação de contas de campanha no tempo devido e tentou fazê-lo às vésperas do julgamento, inclusive em forma de memoriais. À época do julgamento, deixei claro aos eminentes pares a real dinâmica dos fatos na questão de ordem levantada por esse relator, conforme se extrai das notas taquigráficas, que vou ler pela pertinência. Na primeira intimação, ele não se manifestou do relatório preliminar. Incluído em pauta, ele entrou com uma petição pedindo retirada de pauta. Retirou de pauta, ele entrou com uma petição juntando documentos, manifestando sobre o relatório preliminar, que ele não tinha se manifestado anteriormente, aí foi para a CCIA. Ela fez o segundo relatório, conclusivo, foi para o Ministério Público Eleitoral, então ele teve acesso amplo aos autos. Isso foi o que disse a oportunidade. Para se ter uma noção cronológica dos fatos, o despacho de inclusão da pauta foi publicado no Diário no dia 19 de abril de 2016. O julgamento ocorreu no dia 29 de abril e a petição eletrônica dos documentos foi protocolizada na véspera do dia 28 de abril de 2016. Destaco mais uma vez que os novos documentos, entre aspas, apresentados não eram novos, porque produzidos após a defesa, mas sim novos para o feito, por não terem sido juntados na época que deveriam ser juntados, portanto extemporâneos. Por essa razão, não foram considerados para o julgamento, porém mantidos nos autos como ressalva o dispositivo 1 da ementa. A parte final, embora não conheci, eu autorizei a manutenção dos autos. A possibilidade de juntada de novos documentos tratados pela jurisprudência, como destaca o embargante, não é fato desconhecido nesta corte, porém, a hipótese dos autos não se encaixa nos requisitos desse Ministério. Ademais, não houve infringência ao dispositivo do contraditório da ampla defesa, especialmente em relação ao ponto alegado pelo embargante, que foi dada a oportunidade do Ministério Público pela segunda vez, a ele não. Ocorre que, na primeira vista, a Procuradora-Regional Eleitoral, em razão da ausência de documentos, mesmo após a devida intimação nos termos da lei, o órgão ministerial pugnou pelo julgamento como contas não prestadas. Diante da apresentação dos documentos pelo embargante e parecer técnico conclusivo pela desaprovação, deu-se nova vista ao Ministério Público, que opinou no mesmo sentido. E no parecer técnico não houve apontamento de nenhuma nova irregularidade que demandasse nova intimação do embargante. Os apontamentos eram os mesmos citados no relatório preliminar. Por isso não houve abertura de nova abertura de prazo ao candidato. Está redundante aqui, retificarei depois. Não há, pois, que se falar em omissão, nem tampouco em obscuridade, vez que em relação a essa última, o embargante não deixou claro onde residiria o suposto vício. Posto isso em harmonia com o parecer ministerial, conheço os embargos declaratórios opostos por Laércio Norberto Júnior e nego-lhe esse provimento, mantendo na íntegra os termos do acordo. É o voto, senhora presidente. Consulto se há alguma divergência quanto ao voto do outro relator. De acordo. Todos de acordo. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento o processo 111.113/2016, veiculação de propaganda partidária em sessões do Partido da Social Democracia Brasileira, 2017, primeiro e segundo semestre, requerente Partido da Social Democracia Brasileira, parecer pelo deferimento, doutor Ricardo Almeida, parecer mantido, doutor Ricardo Almeida Cabral. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de pedido de propaganda partidária formulado pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB em Mato Grosso,
por seu presidente com vistas a obter autorização para a veiculação de propaganda político-partidária na modalidade de inserções em nível estadual em emissoras de rádio e televisão para o primeiro e segundo semestre do ano de 2017. O requerente apresenta plano de mídia, no qual especifica os dias e os meses em que pretende divulgar sua propaganda partidária, a relação das emissoras geradoras com os respectivos endereços e telefones e certidão da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. A sessão de análise técnico-processual manifestou-se às folhas 28, opinando pelo deferimento do pedido, assim como a douta Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer exarado às folhas 37. É o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço licença para simplificar. O pedido é bem simples. Eu estou deferindo o pedido na esteira do parecer do Ministério Público, e eu leio a parte dispositiva. Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, defiro o pedido de veiculação de inserções regionais de mídia partidária no rádio e televisão para o primeiro e segundo semestre do ano de 2017, apresentado pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB do Estado de Mato Grosso, conforme planilha de folhas 3. É como voto, senhora presidente. Deferindo. Algum voto divergente? Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de propaganda, de veiculação de propaganda partidária formulado pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB de Mato Grosso, nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 93891, recurso eleitoral prestação de contas de candidato cargo vereador Marcelândia, 23ª Zona Eleitoral, eleições 2012, recorrente Solange Benes, recorrido do Ministério Público Eleitoral, desembargador Luiz Ferreira, com a palavra parecer escrito pelo desprovimento do recurso. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Solange Benes, em face de sentença prolatada pelo juízo da 23ª Zona Eleitoral com sede em Colíder, que desaprovou suas contas de campanha referente às eleições municipais de 2012. Destaque-se por importante que, primeiramente, a recorrente teve suas contas de campanha julgadas não prestadas pelo juízo singular, porquanto ausente nestes autos instrumento procuratório otorgando poderes ao advogado que apresentou as contas em juízo. Interposto o recurso contra esse deciso, esta Corte Eleitoral, por meio do acordo 24.222, anulou a sentença prolatada na instância singela, reconhecendo que a candidata deixou de ser intimada para regularizar a representação processual, consoante regra inserida no artigo 13 do velho Código de Processo Civil. Com o retorno dos autos ao juiz, a qual o recorrente apresentou nova manifestação e juntou instrumento procuratório que são jungidos às folhas 138 e 144 destes autos. Desse modo, a contabilidade em questão foi novamente apreciada pelo juízo da instância primeva, que, considerando a existência de falhas que comprometem sua regularidade, julgou-a desaprovada. Não contente com essa decisão, foi apresentado o recurso em apreço, no qual a recorrente alega que as contas foram apresentadas sem qualquer mácula que dificulte sua análise, que se houve erro, este não tem o condão de retirar a lisura da contabilidade apresentada, que demonstrou a movimentação financeira durante sua campanha eleitoral. Aduz também a recorrente que não pode uma irregularidade formal comprometer a totalidade da prestação de contas, sobretudo por retratar fielmente os valores gastos. Por derradeiro, a recorrente pugna pelo recebimento do presente recurso com a aprovação das contas com ressalvas. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral, atuante na instância de primeiro grau, destacou que não há documentação que comprove o saneamento das irregularidades constatadas, as quais denotam inconsistência e não confiabilidade nas contas prestadas, requerendo, por conseguinte, o improvimento do recurso. Na mesma linha intelectiva, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. É o resumo do relatório. Aliás, ouça do outro Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Eu mantenho o parecer pelo desprovimento do recurso. A palavra, senhor. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Solange Benes contra a sentença prolatada pelo juiz da 23ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições municipais de 2012.
Na hipótese em apreciação, a recorrente afirma que as contas foram prestadas sem qualquer impropriedade que dificulte seu exame e que, se houve erro, este não tem o condão de retirar a lisura da contabilidade apresentada, que demonstrou a exata movimentação financeira durante sua campanha eleitoral. De fato, analisando a contabilidade sob exame, é imperioso afirmar que não se vislumbra nestes autos irregularidades que justifique sua desaprovação. Com efeito, na espécie em debate, verifica-se que a prestação de contas sob exame foi desaprovada por conta da existência de recursos arrecadados sem a correspondente emissão de recibo eleitoral, regularidade esta que, em tese, viola o artigo 4º da Resolução TSE 23.376 de 2012. Todavia, apesar dessa irregularidade ter sido apontada no relatório técnico de folha 65 e verso, impende-se destacar que os cogitados recibos eleitorais detentores da numeração sequencial 001, 002 e 003 estão jungidos às folhas 10 e 11 desse caderno processual e lá se encontram desde a apresentação das contas da requerente. Respeito desses documentos, recibos eleitorais, constata-se que se refere à arrecadação de recursos estimados em dinheiro, referentes à prestação de serviços e cabos eleitorais recebidos a título de doação do Comitê Financeiro Municipal para vereador do Partido da República, PR de Marcelândia. Além disso, infere-se da prestação de contas retificadora, e contradiz a folha 4462, que essas doações foram devidamente lançadas no demonstrativo dos recursos arrecadados, folha 50, estando também detalhados no campo reservado para a descrição das receitas estimadas, folha 51. Outro sim, os contratos de trabalho celebrado entre o doador, comitê financeiro e os cabos eleitorais estão encartados nas folhas 34 e 42 deste feito e foram apresentados juntamente com a prestação de conta retificadora. Por outro viés, é imperativo reconhecer que existem falhas no preenchimento dos recibos eleitorais, tais como a imprecisão na descrição da forma de arrecadação e a ausência da descrição resumida dos serviços recebidos em doação. No entanto, essas falhas são facilmente superadas, se analisados os demonstrativos contábeis mencionados em linhas volvidas, folha 50 e 51, que esclarece com precisão as particularidades acerca desses recursos arrecadados pela recorrente. Logo, é forçoso reconhecer que essas inconsistências no preenchimento dos recibos eleitorais não comprometem a veracidade e a transparência da contabilidade da campanha da recorrente, dando aso apenas à tratação de ressalvas na sua homologação, em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais impõem que a sanção seja proporcional à gravidade da conduta e à lesão praticada ao bem jurídico. A propósito, o TSE, enfrentando tema similar, teve oportunidade de decidir. Aí tem um acordo do ministro Luiz Fux, que eu vou poupá-los da leitura. Posto isso, em dissonância com o parecer, dou provimento ao versante recurso ter posto por Solange Benes para reformar a sentença combatida que desaprovou suas contas da campanha referente às eleições municipais. Como vota o doutor Flávio Bertin? De acordo com o relator, excelência. Como vota o doutor Ricardo Almeida? Com o relator, senhor presidente. Doutor Paulo Sodré? Com o relator. Doutor Rodrigo Curto? De acordo com o relator. Doutora Patrícia Sena? De acordo com o relator. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em dissonância do parecer ministerial. Processo 1197, recorrente Sindicato de Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, representado pelo servidor Ronaldo Moisés Nadaf. Faça ao relatório. Trata-se de proposta que trago a este colegiado no uso do poder de autotutela atribuído pela legislação e por dispositivo regimental, Lei 9.784/99, artigo 53 do Regimento Interno e artigo 19, inciso 10 de 12, para efeito de nova apreciação da decisão proferida na Resolução 928/2012, que trata, em síntese, de dispensa de recolhimento de verba de natureza tributária na forma de desconto para a Previdência Social relativa à remuneração do servidor Ronaldo,
Esclareço, os autos foram iniciados com consulta da seção de cálculos e registros financeiros sobre o procedimento correto para cobrar a contribuição previdenciária de servidores que receberam quintos no período de 1998 a 2001, tendo em vista o não recolhimento à época daquela parcela previdenciária. Juntou-se a SCRF uma tabela demonstrando a compensação financeira entre os créditos de quintos e os respectivos débitos de contribuição previdenciária, apontando a situação do servidor Ronaldo Nadaf, o qual não tinha crédito para compensar. A dificuldade surgiu por conta da extinção do direito à incorporação dos vencimentos da parcela correspondente a 1/5 do valor recebido por decorrência do exercício de função comissionada ou cargo em comissão pelo prazo de 1 ano. Devo lembrar que os servidores que tomaram posse em 1997 e passaram a exercer aquele tipo de função ou cargo comissionado, inicialmente não tinham direito àquela incorporação, mas posteriormente fizeram jus à mencionada vantagem. Daí surgiu a dificuldade de operacionalização de que estamos a tratar. A Secretaria explicou que após a incorporação dos quintos, nos anos de 98 a 2001, houve casos em que a opção mais vantajosa para o servidor continuava sendo a integralidade da função cargo comissionado, em vez de remuneração do cargo efetivo, inclusive com os quintos, somados a uma parte da função cargo comissionado devidamente incorporados à remuneração. Nestes casos, a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária não era a função cheia, mas a remuneração adicionada das vantagens. Por isso, havendo acréscimo de vantagem na forma de incorporação de quintos, houve aumento na base de cálculo e, consequentemente, aumento também no valor da contribuição previdenciária que deveria ter sido descontada. Portanto, mesmo continuando a receber a função cheia, a contribuição previdenciária era devida, mas deixou de ser tempestivamente descontada daqueles servidores na exata medida em que era devida. Às folhas 8 foi juntada a Resolução Administrativa TRE-MT número 70, de 10 de 5 de 2005, que reconheceu o direito à incorporação de quintos aos servidores que exerceram função comissionada ao cargo em comissão no período de 9 de 4 de 98 e 4 de 9 de 2001, lapso entre a edição da Lei número 9.624/98 e a medida provisória 2.225/45/2001. Após a instrução do feito, o presidente à época, desembargador Rui Ramos Ribeiro, decidiu pelo recolhimento das contribuições previdenciárias em questão, na forma de compensação com os eventuais créditos dos quintos incorporados, notificando-se os servidores envolvidos, além de responsabilizar o TRE pelo pagamento da correção monetária referente ao atraso do recolhimento. O servidor Ronaldo Moisés Nadaf, sendo o único que não possuía crédito para compensar com o débito de contribuição previdenciária, recorreu de tal decisão, alegando que recebeu os quintos de boa-fé e que, por isso, não caberia devolução ao erário. Conseguiu liminar, suspendendo a retenção em folha de pagamento dos valores então devidos, sob a mencionada rubrica previdenciária. Ao julgar o recurso, o Pleno deferiu o pedido, desobrigando o servidor de restituir ao erário o valor da contribuição previdenciária recebida indevidamente, junto com os quintos, por se tratar, em suma, de verba de caráter alimentar recebida de boa-fé. A decisão plenária deu origem à resolução do TRE-MT número 928/2012. Diante desse tipo de isenção tributária imprópria concedida pelo Pleno, a servidora Cristiane Kimura e outros ingressaram com requerimento no intuito
de que lhes fosse estendidos os efeitos da aludida resolução. Esse pleito ainda se encontra pendente de deliberação até que este colegiado decida sobre a legalidade da referida resolução, matéria que consiste o cerne da questão ora em debate. Sobre o assunto, a assessoria jurídica alerta para o teor do Acordo 2059-2012, plenário, prolatada pelo Tribunal de Contas da União, mediante o qual aquela Corte de Contas deu ciência a este tribunal, dentre outros tribunais, sobre a necessidade de efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias precedentes ao regime próprio da Previdência Social, em conformidade com a Lei 10.887, A Seção de Direitos, Aposentadorias e Pensões instrui o feito com a informação de que a lei não prevê exceções ao recolhimento para o PSSS e que a responsabilidade do TRE Mato Grosso 928/2012 não poderia excluir o direito do regime próprio de previdência de receber as contribuições que lhes são próprias, como as dos servidores Ronaldo Nadaf. Conclui que a contribuição previdenciária, de toda forma, deve ser recolhida, motivo pelo qual sugere seja avaliada a aplicação do artigo 53 da Lei 9.784/99, para o fim de anular a mencionada resolução em razão da sua ilegalidade, no que foi acompanhada pela Coordenadoria de Pessoal. A Secretaria de Gestão de Pessoas, SGP, esclarece que a ausência de retenção tempestiva das contribuições previdenciárias sobre os quintos pagos em dezembro de 2010 decorreu da indefinição quanto à incidência da contribuição, acrescentando que o recolhimento e repasse ao regime próprio de previdência também de ter feito obrigatoriamente, ainda que seja a administração, a assumir o ônus do mesmo modo que assumiu os juros sobre o atraso do recolhimento das contribuições pagas na forma de compensação relativamente a outros servidores. Instada a se manifestar novamente, a AJU assevera que a não retenção para o PSSS no tempo devido não desobriga o servidor do respectivo recolhimento. Ao contrário, a lei determina a obrigatoriedade da retenção da contribuição previdenciária em questão, ressaltando que descabe a aplicação do princípio da isonomia, haja visto que sua incidência somente pode ocorrer quando há legalidade no ato, o que não se observa no caso presente. Quanto à indagação de quem deve suportar o recolhimento das contribuições previdenciárias, a AJU discorda da informação da SGP, aduzindo não haver comando legal autorizando a administração a arcar com o tributo de responsabilidade de seus servidores. Neste sentido, sugere provocar a manifestação do Pleno. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria lança farta fundamentação jurídica sobre o tema, legislação tributária, julgados do TCU, STF e STJ e doutrina acerca da ilegalidade da concessão deferida ao servidor Ronaldo Nadaf, suscitando que a Resolução TRE Mato Grosso 928/2012 seja anulada por vício de ilegalidade, com remessa de cópia desses autos à Secretaria da Receita Federal para procedimentos de recolhimento do débito tributário devido pelo aludido servidor. O feito retornou à AJU para a emissão de parecer quanto à mencionada proposta de encaminhamento do caso à Receita Federal, tendo apontado, em sintonia com os demais setores, que se deve proceder à anulação da Resolução TRE-MT 928/2012 com a consequente aplicação do procedimento previsto na segunda parte do parágrafo 3º do artigo 8A da Lei 10.887/2004, que dispõe sobre o desconto do tributo previdenciário no âmbito da RPPS.
Aí eu cito o artigo 8A, a responsabilidade pela retenção e recolhimento das contribuições de que tratam os artigos 4 a 6 e 8 será do dirigente do ordenador de despesas do órgão ou entidade que efetuar o pagamento da remuneração ou do benefício. Continuo citando os demais parágrafos e artigos citados. Cabendo a este órgão, diz um trecho do artigo 6º, cabendo a este órgão apurar os valores não retidos e proceder ao desconto na folha de pagamento do servidor ativo, do aposentado e do pensionista, em rubrica e classificação contábil específicas, podendo essas contribuições ser parceladas na forma do artigo 46, Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, observando o disposto do 56 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Esclarece a AJUR que, não havendo anulação da resolução TRE 928/2012, deve-se encaminhar cópia dos autos à Receita Federal nos termos do transcrito parágrafo 4º do dispositivo legal em foco. A Diretoria Geral opina por submeter a questão sob exame à apreciação do Pleno, considerando tratar-se de efeitos decorrentes de decisão plenária. Remetidos os autos à Presidência, foi determinada a complementação de sua instrução especificamente quanto à possibilidade de afetação do presente caso pela decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 638-115, que cuida da legalidade do pagamento e incorporação de quintos, matéria que poderia guardar, em tese, relação com a matéria de fundo deste feito. A SDP, a CP, a SGP e a Diretoria Geral, respectivamente, opinaram pelo sobrestamento deste processo até publicação da decisão mencionada no despacho previdencial, folhas 269. É o relato dos fatos. Eu vou fazer um resumo a Vossas Excelências de como entendi por bem decidir o caso e submeter a Vossas Excelências. A vantagem remuneratória denominada quintos, que outrora era incorporada aos vencimentos dos servidores federais que tivessem exercido o cargo de comissão ou função comissionada por mais de um ano, classifica-se como vantagem pecuniária permanente, a razão pela qual, em apertada síntese sobre ela, deve incidir a contribuição previdenciária no índice de 11%. Devo lembrar, apenas a título de esclarecimento, que o STF julgou a inconstitucionalidade do tema relacionado de forma indireta com a matéria destes autos, incorporação de quintos, tendo decidido que, abre aspas, o tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão para desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até esta data, nos termos do voto do relator, cessada a ultratividade das incorporações concedidas indevidamente. Fecha aspas, recurso extraordinário, relator ministro Gilmar Mendes. Digo que a decisão do Supremo afeta apenas indiretamente o tema em debate, porque aqui se discute a incidência de desconto na remuneração do servidor deste Tribunal Eleitoral do valor correspondente à contribuição previdenciária para o regime próprio de Previdência Social, conhecido como PSSS, que não se confunde com o regime geral de que se cuida o INSS. Portanto, não está em discussão nesses autos a legalidade da concessão dos quintos ou de sua incorporação aos vencimentos, mas a regularidade do desconto de 11% desta parcela remuneratória decorrente da incorporação para efeito de recolhimento ao PSSS. Na verdade, como se pode constatar do relatório que está disponível para os nobres pares, a discussão é sobre a legalidade da resolução deste tribunal, que dispensou um servidor da retenção e recolhimento da aludida contribuição. Pois bem, em 2012, o desembargador Rui Ramos Ribeiro determinou fosse feito na forma de compensação
entre créditos e débitos daquelas verbas de natureza previdenciária incidentes na remuneração de alguns servidores, os quais haviam recebido diferenças salariais relativas à tardia incorporação de quintos, pelo exercício de função comissionada ou cargo em comissão entre 9 de 4 de 98 e 4 de 9 de 2001, haja vista a complexidade do tema que gerava naquela época insegurança acerca da regularidade do pagamento. Determinada a compensação, o servidor Ronaldo Moisés Nadaf interpôs recurso administrativo contra aquela decisão presidencial, representado pelo sindicato da categoria, no qual alegava, em apertada síntese, que receber os valores de boa-fé, não tendo contribuído para o erro da administração na interpretação da lei, tendo ou a sua omissão em efetuar os descontos tempestivamente, e que, sendo verba de natureza salarial, não se fazia justo ser obrigado a devolver parcela remuneratória já incorporada em seu patrimônio, especialmente porque não tinha valores a compensar na forma determinada, o que repercutiria negativamente em seu orçamento pessoal. A tese foi acolhida por maioria do Pleno, tendo o servidor dispensado da aludida restituição, o que motivou a edição da Resolução 928 de 2012. Em análise posterior das repercussões da referida resolução, as unidades administrativas dessa Corte, notadamente a assessoria jurídica e o controle interno, apontaram a dificuldade concernente à isenção da obrigatoriedade de recolhimento de verba de natureza tributária, suscitando a possível ilegalidade daquele ato administrativo, ponderando fosse de novo trazida à consideração deste egrégio plenário. É o breve resumo dos fatos que se encontra disponível a Vossa Excelência, sua integralidade. Isso aqui, como já dito, isto aqui é apenas uma síntese do fato e que passo a ouvi-los sobre o tema em debate. Desembargador Luiz Ferreira. Vossa Excelência julgou de que maneira? Eu estou... na verdade, eu estou dizendo que ele tem que fazer o recolhimento, apontando a dificuldade disso. A senhora comprou, a verba incorporou e passou a... Porque se nós formos manter aquela resolução aprovada lá atrás, nós iremos ter que estender isso. E já há um indicativo do Tribunal de Contas da União, do Supremo, de que essas verbas têm que ser recolhidas. porque incorpora a remuneração, né? O tributo tem que ser recolhida porque, sob pena de... Lá atrás, a administração entendeu que não haveria incidência do INPS, porque se trataria de verba indenizatória. Foi essa a tese? E agora o Tribunal de Contas da União e o Supremo estão dizendo que não. Eles dão a entender que não, que eles têm que... Este tipo de verba é devido ao recolhimento. Como não? Eu finalizo no voto. Isso. Vossas Excelências têm aí. Voto no sentido de anular aquela resolução aprovada lá na gestão do desembargador Rui Ramos. Isso. Por vício de ilegalidade, determinando por consequência seja feita a retenção e o recolhimento da contribuição previdenciária devida pelo servidor Ronaldo Moisés Nadaf na forma da legislação aplicada. Desde a época? Porque todos voltaram a recolher. Ele entrou com mandado de segurança e obteve uma liminar. Não é isso? Não é bem liminar, Não, ele... Aí, esse caso dele foi trazido ao Pleno e o Pleno referendou. Então, ele ficou como um único isento aqui do recolhimento. pelo que eu compreendi, ele não... Obviamente, não há uma isonomia entre ele e os demais servidores. E há uma obrigatoriedade de ordem tributária de recolhimento desses valores. Ele vai ter que... E essa nossa decisão vai retroagir até lá atrás? É isso que nós estamos... É isso? Senhor presidente, me permita só uma parte, se o desembargador me permitir.
Até eu corroboro o voto da presidente, porque a questão é muito simples, ao meu ver, porque a aposentadoria, todos nós sabemos que ela não é prêmio, ela é contraprestação. Então, para que a pessoa possa aposentar, ela tem que contribuir. Então, todo e qualquer valor acrescido à remuneração, ao vencimento, ao subsídio, precisa ter a necessária contraprestação do desconto. Então, a questão é muito simples. Como os quintos são incorporados e o servidor vai se beneficiar, levar para a aposentadoria, se não incidir a contribuição, a viúva é que vai pagar. Então, a lógica é essa. A didática correta. Né? Então, tem que pagar. Então, infelizmente, quem tem um bônus tem um ônus. Então, para levar o quinto incorporado, ele tem que, sobre essa parcela, tem que incidir a contribuição previdenciária. Só para poder ajudar a esclarecer o debate. Não, até aí já estava muito claro, porque uma vez reconhecido que a verba se incorpora, não tem discussão. Eu estou perguntando a retroatividade. Mas De igual forma como foi dito pelo doutor Paulo Sodré. Ele não poderá, lá na frente, se beneficiar de algo que não houve o desconto. Então ele vai ter que recolher isso que nós vamos ter que definir. Exatamente, porque aquela base, a não ser que se excluísse aquela base, como não pode se excluir, ainda que se parcele aí com a Receita Federal, mas é obrigatório. E existe um problema também da extensão, né, senhora presidente, que os demais vão pleitear. Claro. Não se pode usar a mesma medida, uma situação que não estenda aos demais servidores. Esse é o grande X da questão, né, desembargador? Não, porque em verdade, só ele acaba que atingindo recebeu, os demais. aí não tem um problema. Mas existe uma medida... Há uma jurisprudência pacífica que quando o servidor recebe alguma verba de boa-fé, a culpa é de quem pagou. Exatamente. E no máximo pode ser tirado 10% do provento dele. Entendeu? Então o que eu quero deixar claro é que maneira que nós vamos fazer com que ele pague isso aí. Mas a culpa não foi dele, a culpa foi do administrador que pagou equivocado, Sim, né? desembargador, mas no caso não está se descontando o quinto incorporado. Nós não temos legitimidade, no meu sentir, de tutelar, decidir matéria previdenciária, cujo titular é a União. Não é isso, desembargador. Não, sim. Aqui, como ele não recolheu, Isso. Como ele não recolheu, vai ter, o tribunal também não reteve dele, correto? De qualquer forma, é matéria tributária. É tributária. Não reteve, Não tirou o rótulo de matéria tributária. Mas aí quando nós vamos descontar isso tudo no próximo vencimento dele? Não, parcelado. Isso que eu quero saber, tem que parcelado, definir no acordo. né? Porque isso é regrado pela teoria da boa-fé. Sim. E a jurisprudência admite só 10%. Mas, senhor, desembargador, só fazendo um... Claro. Desembargador, o senhor entende, e aí eu entendo que a questão da boa-fé é legítima na questão, Ele mas não tem culpa nenhuma disso. Mas nós não temos... Agora amanhã, mês que vem, ele vai descontar tudo no salário dele. Na questão aqui, Não, acho que nós não parcelado. estamos aqui a discutir se o valor deve ou não ser descontado. Na verdade, quem vai pagar essa conta? Em tese é que se ele não pagar, quem pagou errado, no caso, eu diria que o órgão teria que fazer o recolhimento. Não, eu discordo Mas aí disso. não pode. Não, Então, mas aí não pode. Ainda que tenha tido erro, em se tratando de relação tributária, ainda que tenha tido erro, a qualquer momento, enquanto não prescrito ou decaído, a Fazenda Pública tem o direito de cobrar o que lhe é devido. E a Com erro ou sem administração erro. pode rever seus próprios atos. Então, Essa na questão é verdade, verdade. houve erro, lamentável que houve erro. Não se pode descontar o quinto dele, mas a contribuição previdenciária, o que é da viúva é da viúva. Mas não pode descontar de uma vez só. Não, aí será parcelado. É só aí isso que eu tranquilo. quero Não, declarar. Será parcelado, salvo Então engano, vamos né? definir no acordo aí, que vai Mas ser existe um parcelado. dispositivo, inclusive, que é mencionado no relatório da desembargadora. Exatamente. Só um esclarecimento. A lei já regulamenta isso. A lei já... Houve outros servidores em que ocorreu o mesmo, com a diferença em relação ao Ronaldo, que ele não possuía créditos que permitisse compensar. Foi por isso que gerou, você vai ter que pagar. Os Ele demais, era o pelo que único eu que não compreendi, tinha. houve a Compensa, compensação com exatamente. créditos outros. Exatamente. Né? Por isso que gerou a celeuma, um determinado servidor. Eu não tenho crédito, eu vou ter que pagar isso, eu não tenho condições. Recebi de boa fé, pleiteou, e o plenário do tribunal em 2012 concedeu indevidamente, com a devida vênia, uma espécie de isenção que o próprio TCU e os tribunais informam ser indevida, apenas por lei, conforme está inclusive no texto constitucional, né? Então, eu compreendo até a preocupação, que é minha também, a do desembargador vice-presidente corregedor, mas eu penso que no corpo do voto já há também esclarecimentos sobre ressalvas, inclusive legais, sobre eventuais possibilidades de parcelamento. O que deve ser definido aqui, nesse sentido estou de acordo com a eminente presidente, é que, de fato,
houve um crédito que não foi recolhido oportunamente para subsidiar e financiar a Previdência Social. Isso está estabelecido. Há uma falha, ressalto mais uma vez, com a devida vênia, quando se pretendeu estender uma isenção, ainda que a título de boa-fé, que nós reconhecemos que existiu, mas há entendimentos e precedentes vastos aqui no sentido que mesmo a título de boa-fé não é devida essa isenção ou afastamento da responsabilidade do recolhimento da contribuição. Então, eu já quero antecipar aqui que acompanho a eminente presidente no sentido de rever o ato da administração e anular a resolução de 2012 desse tribunal, no sentido de reconhecer que é devido o recolhimento da contribuição e ressalvar, na linha da preocupação do eminente vice-presidente, que o próprio voto prevê as possibilidades até de parcelamento para o futuro recolhimento pelo servidor, infelizmente não pela administração, em razão da vedação, mas o recolhimento da contribuição que no passado foi isentada indevidamente pela administração. Aqui a assessoria está me mostrando aqui, o diretor, o artigo 46 da 8.112, as reposições e indenizações ao erário atualizadas até 30 de junho de 94 serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou pensionista para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parcelado o pedido do interessado. Na verdade, essa é um tributo que não nos pertence. Razão pela qual eu estou incluindo no meu voto e determinando que seja extraída a cópia integral dos autos com remessa à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Quer dizer que só a partir do mês que vem que nós vamos descontar dele, o atrasado, ele que vai se acertar com a viúva? Ele vai ter que fazer isso, porque isso? nós não podemos... Então, mês que vem ele vai descontar só os 11% dessa verba. Normal. É isso aí, Bruno? Normal, não, vai ser normal. Aí ele vai a viúva e parcela, né? Nós não podemos parcelar aquilo que não nos pertence. E nem tampouco descontar 100%, né? Exatamente. Então ele vai se acertar com a viúva, como no seu dizer, e lá eles parcelam, salvo o melhor juízo, às vezes até em 60 vezes. Acontece. Eu só queria tirar uma dúvida, só para não gerar um problema até para a própria administração. Não há uma obrigatoriedade aí da administração recolher esse valor, porque aí talvez geraria um problema administrativo para Vossa Excelência, não sei. Não. Ou não. Porque assim, me parece... A pagadora tem a obrigação de recolher. É como se fosse, aí no caso uma parcela de contribuição previdenciária, mas é como se fosse uma substituição tributária. Né? A obrigação é daquele que paga. Mas eu já entendi a linha de raciocínio de Vossa Excelência, mas isso também não impede que ele, independente do início dessa retenção, que ele faça negociação com quem de direito E informe a administração. E quem de direito informe a administração e a administração passe a aplicar aquele desconto que ela concedeu, da forma como ela concedeu. Aí sim eu entendo que é possível. Não sei, doutor Paulo. Sim, a observação do doutor Ricardo é pertinente mesmo. Que acho que quem vai ter que, nós somos a fonte pagadora, o tribunal é a fonte pagadora e não houve retenção, a responsabilidade é nossa de reter. Agora é possível entabular essa negociação com a Fazenda Nacional. Acho que não vejo maiores problemas não. Né? Até por conta da boa-fé do servidor. Né? E ali... Novamente o diretor me auxilia aqui, lembrando do parágrafo 3º, né? Dizendo a não retenção das contribuições pelo órgão pagador sujeito responsável às sanções penais e administrativas, cabendo a este órgão apurar os valores não retidos e proceder ao desconto na folha de pagamento do servidor ativo, do aposentado e do pensionista em rubrica e classificação contábil específica, podendo essa contribuição ser parcelada na forma do 46, que é o que nós lemos ali atrás. Então nós vamos ter que descontar parceladamente. Parceladamente. Isso que eu estou falando. É só deixar consignado esse dispositivo
e a administração faz... ótimo, então acho que tá. Então acabou. Porque nós, como fonte pagadora, temos que reter. Só não podemos reter de uma vez só. Uma vez só não. É esse porque que é não teria como receber o mês, porque desde lá atrás ele não receberia nada no mês. Tá bom. Consulto se todos estão de acordo. De acordo. Acordo. Pleno acordo. Resolve os membros deste tribunal, por unanimidade, anular a resolução 928 de 26 de 1 de 2012. Ainda processo administrativo, solicitação de fruição de férias, excepcionalmente, juiz eleitoral, 42ª Zona Eleitoral. Senhores, eu vou passar... eu vou ler aqui rapidamente, mas todos sabem que as férias estão suspensas aos juízes em razão da preferência do voto. Do voto da eleição que se aproxima. No entanto, este caso é um caso excepcional, que é o do doutor o excelentíssimo senhor doutor Maurício Alexandre Ribeiro, juiz eleitoral da 42ª Sapezal, por meio do ofício tal, solicita afastamento para a fruição de férias no período de 27/6 a 27/7. Informa o magistrado que o egrégio Tribunal de Justiça já havia deferido suas férias para o referido interregno, conforme decisão daquela corte exarada em 3 de junho de 2016, a qual foi devidamente comunicada ao cartório eleitoral correlato em 15/6. Aduz que planejou viagem a São Paulo com 2 filhas em idade escolar para visitar seus avós e demais passeios, conquanto sua remoção de querência para Sapezal, ocorrida em 9 de 12 de 2015, impossibilitou que sua família passasse o final de ano juntos entre os seus entes queridos. Argumenta ainda que, não obstante a resolução TRE 1232, fixe limite para a fruição de férias para juiz eleitoral nos 3 meses que antecedem as eleições, é sabido que a legislação eleitoral foi alterada recentemente para prever a realização das convenções partidárias até 5 de agosto do ano das eleições, bem como para possibilitar o registro da candidatura até 15 de agosto. Ou seja, ele está tomando por base este prazo estipulado nas convenções partidárias. É por isso que eu estou trazendo esse caso, que é um caso excepcional. O TJ já havia deferido e a lei eleitoral agora fala nas convenções partidárias, e razão pela qual eu estou autorizando em caráter excepcionalíssimo o afastamento do Dr. Maurício Alexandre Ribeiro da 42ª Zona de Sapezal no período de 27/6 e 27/7 para a fruição de férias. Expressa-se a resolução. Eu acrescentaria aqui, o senhor diretor, que fizéssemos uma minuta, um expediente ao Tribunal de Justiça, rememorando que os juízes que estão em cargo eleitoral não poderão gozar as suas férias neste período que antecede o pleito. Seria o caos, né? Consulto se todos estão de acordo. Sim. A substituição é automática, né? Se precisar alguma coisa nesses 30 dias, Sim, já sabe automático. qual é que é o juiz, né? Sim, mas agora, a partir de agora, fazer um ofício para o TJ relembrando, né? como diz o Paraguai, no mas. Oba, calendário de segundo semestre. Aqui já vem quente, já pelo visto, né? Deixa eu ver. Mas isso tem que ser enviado o mais rápido possível ao TJ, porque o juiz também tem sua programação, ele também faz a sua programação de férias, como qualquer um de nós fazemos, né? Então eu gostaria que enviasse o mais rápido possível ao TJ, comunicando que durante esse período o juiz estará por conta da Justiça Eleitoral. Tira isso aqui para eu poder anunciar o voto.
Tribunal, por unanimidade, autorizou, em caráter excepcionalíssimo, o afastamento do excelentíssimo senhor Dr. Maurício Alexandre Ribeiro, juiz da 42ª Zona Eleitoral, para a fruição de suas férias no período de 27 de junho a 27 de julho de 2016. Com a concordância de todos. Deixa a palavra livre para que alguém queira fazer alguma consideração. Esse calendário que está na mão do Dr. Ricardo, ontem nós já batemos cabeça um pouco com ele, e para poder contemplar algumas, até a palestra da escola ela já está contemplada aí. Mas eu queria, como nós não conseguimos acomodar por hora algumas situações, doutor Ricardo, a minha sugestão foi que ela ficasse da forma como está, e isso não impede que em sessão anterior a gente possa, com o devido prazo legal, transferir a sessão do dia tal para o dia tal. 15 sessões. 15 sessões. Tá? A partir de julho, 15 sessões em razão do período eleitoral e do registro, pedido de registro de candidaturas. Nada mais havendo... Senhor presidente, permita só uma breve informação, Sim. Um comunicado, na verdade. Eu recebi um convite, a escola recebeu um convite, perdoe, da OAB de Mato Grosso, subseção de Rondonópolis, para um evento que eles vão fazer lá agora em julho, mas eu vou oficiar para eles, dizendo que na escola não tem a menor condição, nós estamos com 2 eventos para fazer, eu não tenho disponibilidade de tempo para ir, mas eles pontuaram aqui a possibilidade de alguns membros desse tribunal irem participar do evento. Eu vou mandar então aos gabinetes dos demais membros, para que se eventualmente tiverem disponibilidade na agenda e quiserem participar, sentirem-se à vontade. É só para não responder por terceiros, né? Sim, parece-me que eles enviaram também, parece-me que o que eles gostariam é se alguém poderia falar sobre a reforma eleitoral, Isso. E coisa e tal. Eu consulto aqui aos senhores se alguém poderia, representando a escola, falar sobre essas reformas eleitorais. Na verdade, a data está aberta de acordo com né? Ricardo, doutor Ricardo? Eu lhe passo depois da sessão, e aí depois... Sim. Isso. Sim, está aberto para todo mundo. Depois eu converso com Vossa Excelência. Que dia que é, doutor? Na verdade, ele está aberto. Eles querem, pode ser em julho, pode ser início de agosto, e aí, né, não teria... Né? Porque a sugestão também que nós poderíamos fazer porque nós vamos fazer o ciclo de polos como foi feito na época do desembargador Juvenal. Né? Só que nós iremos trazer o ciclo que ele fez em Barra do Garças, nós vamos puxar para Rondonópolis, porque ali por perto não há necessidade de se fazer um outro polo ali. Então a intenção é puxar para aquela região toda para Rondonópolis. Né? Mas eu não sei até que ponto que é vantajoso fazer isso em conjunto com a ordem. Por isso, eu deixo aqui a minha sugestão para que o doutor Ricardo consulte sua agenda, se puder, faça essa palestra ou qualquer outro na OAB, e nós faremos o nosso, independente de qualquer coisa. Senhor presidente, a título apenas para sugestão, não sei se isso é possível, em função do novo calendário, fica claro aqui que é óbvio que não se dará quase para ter saídas daqui até o final do ano. No mês de agosto, nós temos uma sessão no dia 1º e dia 2 e depois no dia 8, que é uma segunda-feira.
e depois nós não temos mais sessão. Talvez a possibilidade de remanejar esse dia 8 para quarta-feira, que é dia 3, eu sei da dificuldade que Vossas Excelências têm em função do tribunal, mas se houver essa possibilidade, nós acabamos tendo aí praticamente uma sequência de dias para aqueles que têm filhos, que tenham algum planejamento, pudesse se adaptar com relação a isto. Eu e o desembargador estamos aguardando a definição do TJ, porque nós temos também alguns votos a serem finalizados lá, que são de nossa relatoria. E que dia que o doutor está falando? 8 de agosto. 8? Agosto. O dia 8 de agosto. O agosto fica no meio de um 10, feriado. né? 8 de agosto? A lei diz a partir do dia 8, eu tenho 1, 2. Se nós passamos isso aqui para dia 3, você fica ali. De quinta... 90 dias antes da eleição. Então, tem um seminário nosso, 4, 5. De qualquer maneira não vai ter sessão. É aquele? Não, o que você vai fazer aqui dia 15. Aqui, ó. 15, né? E esse aqui é 4, 5 é o outro, a gente encerra. Mas também não inviabiliza. 15 de agosto. 2 nas eleições? Antes das eleições? 2 de setembro, 30 dias, 2 de agosto, 60. 2 de julho. E o registro 15 de agosto. Bem, doutor Flávio, como sugestão, viu, desembargadora? Só uma sugestão. Fica essa sugestão de Vossa Excelência e eu vou consultar o Tribunal de Justiça como que fica a minha e a situação do desembargador lá. Que eu tenho alguns processos que já estão lançados o relatório, eu tenho que dar cabo neles. Tá? Sim. Vamos fazer. Mas dá. Não, o período da lei não tem conversa. Bom, mas agradecendo a doutora Patrícia, que nos honrou com a sua presença hoje, nesta sessão, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presença.